Olá pessoal, tudo bem? No canal de logística nós temos vídeos e novidades toda semana. Então, por favor, acompanhe os conteúdos do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os indicadores de controle, ou indicadores de desempenho, ou mesmo KPIs, os Key Performance Indicators, como os indicadores chaves de controle, como são conhecidos, dentro das operações logísticas. Então, o que é importante em uma operação logística, que precisa ser acompanhado, que precisa ser controlado? Então, a gente vai estar fazendo uma introdução, falando um pouquinho do que é um indicador de controle, qual é o objetivo dos indicadores de controle, dos indicadores de desempenho, e depois, quais são os principais indicadores que a gente precisa controlar dentro da logística. Os indicadores de performance, ou de desempenho, ou mesmo de controle, como são conhecidos, são valores mensuráveis, são os números que demonstram a eficácia com que uma empresa está alcançando os principais objetivos do negócio. Então, as organizações usam os KPIs para avaliar as metas das filiais, dos departamentos, de um projeto específico, ou mesmo dos desempenhos individuais dos colaboradores. Então, cada área vai usar os indicadores de acordo com o seu orçamento contábil ou com os objetivos definidos pela direção. Então, os indicadores, eles saem, pessoal, a partir da definição do orçamento, e do desmembramento do orçamento para aquelas metas e para aqueles objetivos que a empresa entende que precisam ser controlados para que os objetivos e as metas sejam alcançados. Então, como exemplo de indicador de controle, pessoal, dentro da logística, a gente fala aqui que, por exemplo, o frete é importantíssimo ser controlado. Em algumas organizações, em algumas empresas, dentro de logística, por exemplo, o frete pode representar até 70% das despesas, por exemplo. Então, o frete sobre o faturamento, o frete sobre a receita, é um indicador que precisa ser controlado, precisa ter uma meta, precisa ter uma definição mês a mês para aquilo que eu preciso gastar com frete, que eu devo gastar com frete dentro do orçamento. A produtividade, para saber se as minhas equipes estão conseguindo realizar as suas tarefas de maneira que eu possa entregar um nível de serviço adequado. Então, produtividade nas diversas áreas, nos diversos setores é importante controlar, é fundamental controlar. A acuracidade do estoque, a acuracidade do processo também. Não adianta eu ter uma produtividade, eu estar alavancando produtividade, eu estar crescendo produtividade, baseado numa deficiência de qualidade, baseado num nível de serviço que não vai ser bom, que não vai ser adequado. Depois de definidos quais os indicadores que serão controlados, é necessário, pessoal, que haja uma ferramenta, um sistema que faça o acompanhamento, que faça o controle dos resultados, e que compare as metas com aquilo que está sendo realizado. Então, os indicadores, eles são uma forma de verificar se a organização está no caminho certo em relação aos objetivos definidos. Os KPIs bem projetados, eles são instrumentos de navegação vital, como se fosse uma bússola, pois eles mostram aonde a organização se encontra em relação àquilo que foi acordado, aquilo que foi orçado, por exemplo. E os indicadores, eles podem ajudar também na tomada de decisão, podendo auxiliar no controle e na melhoria do desempenho do negócio. Os tipos de indicadores. Na logística, principalmente, pessoal, é determinante que a gente consiga controlar, por exemplo, produtividade, qualidade, precisa ter indicadores financeiros e também indicadores de pessoas. Então vamos ver cada um desses 4 tipos de indicadores importantes na logística. Produtividade. Então, nós devemos medir a produtividade das diversas atividades das operações logísticas, medindo e comparando essa produtividade em relação ao mercado, em relação à concorrência, acompanhando as equipes, acompanhando o desempenho das equipes. Então é importante, por exemplo, aqui no canal a gente sempre sugere o controle da produtividade all-in. Nós temos outros vídeos. O objetivo aqui nesse momento, pessoal, não é entrar no detalhe do orçamento. Na descrição do vídeo a gente deixa outros links de outros vídeos do canal que especificam
né, cada um desses indicadores. Então, a produtividade all-in, que é a produtividade total da organização, a produtividade total da filial, por exemplo, a produtividade total de um departamento, por exemplo, é importante que se controle, né? Como a produtividade das áreas também. Eu preciso controlar a produtividade da minha área de recebimento, eu preciso controlar a produtividade da armazenagem, eu preciso controlar a produtividade da separação. Então eu tenho diversas formas e diversos modelos para controlar a produtividade, para saber, para medir, se a minha equipe, se as minhas equipes estão acompanhando o mercado, estão acompanhando a concorrência, e também estão dentro daquilo que eu previ em orçamento, ok? Depois da produtividade, a qualidade é importantíssima, né, pessoal? Então é preciso ter o controle sobre a qualidade dos estoques, é preciso ter o controle sobre a qualidade das diversas operações, né, para que eu garanta um nível de serviços e evite surpresas, por exemplo. Não adianta eu investir em qualidade, não adianta eu investir em produtividade, não é? Eu focar na produtividade, né, se eu vou, por exemplo, ter perdas de qualidade. Né? Então eu tenho que acompanhar, se eu vou acompanhar minha qualidade, se eu vou acompanhar minha produtividade, se eu vou cobrar uma melhor produtividade, né, eu tenho que ter uma qualidade acompanhando esse crescimento de produtividade, por exemplo. Então eu vou acompanhar, por exemplo, a acuracidade do estoque, né, eu vou acompanhar a qualidade, né, por exemplo, da minha separação, eu vou medir, não é, a eficiência da minha separação, né, eu vou colocar uma auditoria medindo os pallets da separação, medindo o meu recebimento, medindo a minha armazenagem para saber se a minha qualidade, não é, em relação ao cliente, não é adequada. Um outro indicador que é o financeiro, né, pessoal? Então não basta nós ter uma ótima operação, né, mas também é necessário ter resultados, é preciso entregar resultados. Então, da mesma maneira que eu entrego atendimento ao cliente, que eu tenho um bom nível de serviço, eu preciso garantir a perpetuidade do negócio, né, através das minhas finanças. Então, não adianta eu ter um bom negócio, uma boa operação, né, mas eu não estar entregando os indicadores financeiros, por exemplo. Né? Então, dentro dos indicadores financeiros, eu preciso controlar, por exemplo, as despesas em relação ao faturamento, por exemplo. Né? Não adianta ter uma boa qualidade, tá atendendo o cliente, mas não está entregando um nível de despesa dentro do que foi previsto. Eu vou investir em estoque, eu vou investir em compras, né, para garantir o atendimento do cliente. Eu preciso também garantir que meus dias de estoque estejam adequados para que não vá impactar na área financeira. Então são indicadores importantes. É preciso que a gente tenha um acompanhamento financeiro dentro da logística, né, para que se garanta também o negócio. E um quarto controle, né, pessoal, um quarto modelo de indicador, não é indicadores de pessoal. Então, é fundamental ter indicadores que controlem as funções relativas às pessoas nas organizações para acompanhar principalmente o nível de motivação, o nível de engajamento das equipes. Então, por exemplo, turnover. Né? Por que as pessoas estão saindo da empresa? Por que eu preciso desligar? Ou por que as pessoas estão saindo, né, por necessidade própria, por exemplo? Então o turnover é um indicador importantíssimo de ser acompanhado. O absenteísmo também, né, pode demonstrar uma falta de engajamento, pode demonstrar algum problema, né, entre equipes, entre colaboradores e liderança. Né? Então eu preciso controlar, eu preciso ter indicadores que controlem a motivação, o engajamento das equipes. E o turnover e o absenteísmo são além de outros indicadores, claro, são indicadores importantes de serem acompanhados no mês a mês. Pessoal, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre os indicadores de desempenho, de controle, dentro de uma operação logística. Ok? Muito obrigado.